Prezados e prezadas, é com muita satisfação que eu anuncio o lançamento da minha sexta edição do curso de Direito Tributário, que é direcionado para alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e é um curso completo, com uma metódica, com uma metodologia sistemática do direito tributário. Eu queria rapidamente apresentar aqui a obra, que foi lançada pela editora Totti, e que apresenta algumas novidades em relação à quinta edição. É uma obra bastante trabalhada, ela já é aceita em diversas universidades do país e eu tenho muita alegria de agradecer à editora Totti, ao Bruno, ao professor Max Jobim por essa realização. Eu acabei escolhendo a Totti por ser uma editora que hoje ela tem muita relação com o meio acadêmico em pós-graduação, com autores renomadíssimos, e na área de processo, então, há uma listagem, um acervo impressionante. E entre as novidades que eu trago nessa nova obra é a apresentação clara e direta da existência de uma metódica sistemática. Não se trata, de alguma forma, de positivismo nem dogmático, nem metodológico, também não cai em algumas das, na minha opinião, eh, incongruências que o naturalismo clássico apresentava. Então, uma metódica diferenciada que dialoga com grandes temas da atualidade. Também três temas que são novidades no ambiente e no cenário cultural do direito tributário são novamente tratados, mas agora com muito mais vigor. A análise econômica do direito, que aparece em diversos livros, obras na literatura de forma cada vez mais profunda, com impacto na interpretação do direito. Não se trata de substituir a interpretação jurídica por uma interpretação econômica, pelo contrário, é a utilização da análise econômica como elemento para uma interpretação jurídica completa e sistemática, e não uma submissão do direito à economia ou à análise econômica, mas a utilização de todo esse rigor econômico que está no fato econômico e que vai aparecer na norma tributária. Também a revolução que está ocorrendo em relação à inteligência artificial em todos os aspectos, é um tema que eu venho acompanhando há alguns anos, no mínimo desde 2018, quando eu iniciei o doutorado em filosofia com a tese sobre ética e inteligência artificial, e desde lá eu tenho escrito muito sobre inteligência artificial, uma revolução civilizatória de nosso horizonte e que realmente marca um ponto de inflexão na civilização humana. Também um tema que revoluciona o sistema constitucional tributário, que é da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade em geral, mas especialmente aqui da sustentabilidade ambiental, que é um dos grandes desafios para a manutenção da vida na Terra e de uma existência digna e também com uma assunção de uma mudança tecnológica, industrial e econômica no planeta, com uma visão diferenciada da relação dos seres humanos entre si, com outras espécies, com seu bioma e com o próprio planeta. Nós temos três grandes partes: um sistema constitucional tributário muito bem já trabalhado por muitos anos, mas agora com inflexão em alguns outros temas que me chamaram a atenção nesse período, dialogando com outros professores, normas gerais de direito tributário, também dialogando com a doutrina e com a jurisprudência, e todos os tributos em espécie, também revisitando-os e os atualizando conforme as últimas alterações. Como sempre, nós vamos ter um aspecto central na nossa análise do direito tributário, que é a ideia de direitos fundamentais do contribuinte, o que não impede de dialogar com o grande tema do dever fundamental de pagar tributos, não uma visão caricata desse direito, que seria tão simplesmente a aplicação direta de deveres criando obrigações, mas a ideia de uma fundamentação e legitimação de um dever de pagar tributos,
que sejam sustentáveis, que sejam bem construídos, que tenham finalidade também. A ideia da eficácia dos direitos fundamentais do contribuinte é uma ideia importante. A noção e o debate sobre a reserva do possível, que é um diálogo também com o direito financeiro. Os princípios constitucionais também, a inteligência artificial em relação aos direitos fundamentais do contribuinte e talvez um novo catálogo de direitos fundamentais do contribuinte, além daquelas limitações clássicas e tradicionais, uma nova abordagem sobre um possível catálogo de direitos fundamentais do contribuinte numa era em que o poder de tributar é cada vez mais digital e mais artificial. Uma análise também em relação ao processo tributário, e, portanto, nós temos aqui algumas mudanças. Uma é da jurisprudência, que houve uma atualização jurisprudencial, súmulas que são apresentadas de forma mais completa no texto. Nós também apreciamos a reforma tributária, ela é comentada por mim, que participei da reforma tributária, tanto do momento constitucional, quanto da regulamentação no PAT-RTC, no Programa de Assessoramento Tributário, da reforma tributária do consumo, junto ao Ministério da Fazenda, que tive experiência também no Congresso nesse debate e em centenas de palestras, congressos debatendo os temas da reforma tributária. Há uma apresentação de temas relativos aos padrões da OCDE e à tributação internacional que passa a ter uma importância cada vez maior. Nessa edição, aqueles que comprarem o livro terão também acesso ao YouTube, é um canal de YouTube em que eu vou tentar manter a atualização mais perene deste texto, com análise de alguns temas mais importantes e também um índice de súmulas nesse texto. Nós vamos ter aqui algumas súmulas que eu apresentei, mas são diversas as súmulas, tanto do STF quanto do STJ, que passam a ser melhor trabalhadas no texto. E é uma obra que é direcionada a todos. Desde graduandos em Direito, eu uso a obra na graduação, dialogando com meus alunos, também para candidatos da OAB. Não é um livro para concurso, mas ele também tem aspectos interessantes aqui para eles, que são práticos desse momento de vida que é a preparação para concurso. É uma obra que se direciona também a advogados, procuradores, pesquisadores, mestrandos e especialistas em planejamento tributário. É uma obra que pretende ser transversal a todos os momentos da carreira e não somente a um momento. Portanto, fica o convite para que conheçam, para que adquiram, para que leiam, para que debatam comigo e acompanhem o canal no YouTube. É uma obra que agora assume a sua posição de ser uma metódica sistemática do direito tributário, fugindo alguns entendimentos que, na nossa opinião, não estão no centro de uma matriz que seja capaz de dar conta da complexidade e da totalidade do fenômeno tributário nas suas mais ampliadas nuances e visões. Um grande abraço, espero que tenha uma excelente leitura e nos vemos nos debates e no YouTube.